Seja muito bem-vinda a mais um encontro de Tira Dúvidas da nossa imersão antifúngica, Uma Nova Mulher. Para você que não sabe o que está acontecendo, começou oficialmente a nossa imersão. Então, estamos na segunda consulta-aula e hoje estou aqui ao vivo novamente para tirar suas dúvidas sobre a consulta-aula 2. Serão 4 consultas-aulas. Cada consulta-aula você vai subindo o degrau. É como se você estivesse numa consulta mesmo. Você se deslocasse até o consultório, mas você não está fazendo isso, não está se deslocando, mas você está realmente já modificando aquilo que te levou ao quadro de síndrome fúngica e de candidíase em alguns casos. Para você que é nova por aqui, está acompanhando o conteúdo pela primeira vez, a primeira vez que me vê ou não assistiu nenhum conteúdo, escreve aqui nova e coloca não assistir, para eu saber que você não assistiu nenhuma consulta aula para eu poder te conduzir. E você que está engajadíssima, assistiu a consulta aula 1 e 2, hoje é a sua oportunidade para poder perguntar, interagir aqui comigo, porque a gente vai conversar sobre aquilo que faz você ter resultado de fato, que é o poder da nutrição. Na segunda consulta-aula, você compreendeu como combinar os alimentos. Claro que não deu para eu falar tudo relacionado à alimentação, mas ali você teve o seu despertar para poder identificar já algumas coisas no seu café da manhã, no seu almoço, que você já consegue modificar de uma forma positiva, porque quando a gente pensa em modificação, dá uma sensação, eu tenho que deixar de comer as coisas que eu gosto, ou eu não posso comer o que eu quero. Não, na verdade, uma nova mulher é uma mulher madura que sabe ser estratégica. E essa estratégia é para várias coisas na nossa vida, né? Inclusive para nossa saúde, para nossa nutrição, para nossa beleza. E eu sempre uso o termo libido aqui com vocês, porque libido é a energia vital do corpo, né? Pra gente poder exercer as nossas funções na vida. Então, quando a gente tá sem energia, tá sempre cansada, que foi o conteúdo de ontem, nós não temos nutrição. Isso mostra que as nossas células estão desnutridas. Então, oficialmente, estamos aí na nossa consulta, aula 2. Boa noite para vocês, quem está assistindo esse conteúdo gravado. Eu te oriento a entrar aqui ao vivo na consulta aula 3, que é a mais importante. Não percam a consulta aula 3, que a gente vai falar sobre gatilhos, tá? Essa consulta aula 3 vai acontecer na quinta-feira. E na quinta-feira eu vou explicar tudo para vocês sobre o método também. Para quem tiver interesse, que quer realmente resolver de vez aí o problema, na quinta-feira eu entro em detalhes sobre o método. E hoje eu vou falar aqui com a bem nutrida Camila, que se propôs a entrar nesse feriadão, entrar aqui ao vivo para trocar uma ideia com vocês, porque o propósito das bem nutridas que entram aqui ao vivo é para conversar com vocês que estão aqui ao vivo, para mostrar como que era antes, né, de encontrar essa luz, essa oportunidade de eliminar de vez o quadro de síndrome fúngica, como que era a vida antes. E muitas de vocês escutando a história se identificam com os sintomas, né? Se identificam com a história e faz com que vocês saiam aí desse lugar tão nebuloso que muitas estão mais rapidamente, né? De enxergar ali a luz através da história de uma outra pessoa. Então, a Camila, a bem nutrida, eu chamo de bem nutrida todas as pessoas que eliminaram um quadro de síndrome fúngica, tá? Então, sempre que você escutar eu falando bem nutrida, e sempre que tiver uma bem nutrida aqui ao vivo, elas usam águia, porque a gente usa a águia como símbolo. Vou contar uma coisa aqui para vocês que são novas. A águia é nosso símbolo porque ele é um animal que tem muito foco, que sabe onde quer chegar, que é um animal que tem uma lenda por trás ali da história da águia, que aos 40 anos a águia ela vai lá, se retira, se esconde ali numa caverna, digamos assim, para trocar o bico, para trocar as garras, para se regenerar. E todas as bem nutridas, todas nós passamos por um processo de regeneração quando estamos eliminando o quadro de síndrome fúngica. Então, nós nos tornamos ali a lenda da águia, né? A gente, independente da sua idade, você sai ali um pouco de cena, entra no seu momento de reclusão para você ir lá e depois brilhar. Assim como aconteceu comigo e com muitas bem nutridas que vocês escutam os relatos aqui. Inclusive aqui a Camila bem nutrida colocando uma águia. Então,
É por isso que a gente usa AG, por isso que vocês veem sempre eu colocando AG ali nos comentários, tá bem? Camila, se você estiver aqui ao vivo, você me manda um oi nos comentários para eu saber que você está aqui. Enquanto a Camila não entra, eu quero conversar com vocês sobre a consulta aula 2 que está disponível. Deixa eu explicar uma coisa para vocês que é importantíssima. Importantíssima. Tanto a consulta aula 1 quanto a consulta aula 2 tem testes para saber... Ah, a Camila tá aqui. Camila, eu já vou te adicionar, tá? Tem testes para vocês identificarem o grau de síndrome fúngica que vocês estão, isso na consulta aula 1, e na consulta 2, da consulta aula 2, para identificar qual é o nível de sensibilidade que a alimentação atual de vocês, dos últimos 30 a 60 dias, está causando no seu corpo. Isso não quer dizer que você tenha que deixar de comer tudo que você gosta, que vai mudar totalmente o seu gosto, a sua cultura, a sua relação com os alimentos. Não é sobre isso. É sobre você compreender que o processo terapêutico tem um início, meio e fim. E o que você está fazendo hoje não está sendo terapêutico, por isso que você não está curada. Pega essa chave. Se o que você estivesse fazendo... Sheila, eu tô fazendo aqui um processo que foi indicado por alguém, por um médico, ou porque eu vi alguma coisa na internet. Se isso fosse estratégico e estivesse trazendo frutos, você não estaria com sintomas, você estaria eliminando sintomas. Então, enquanto você não está eliminando sintomas, isso mostra que o caminho está errado. Então, lá no rastreamento, esse rastreamento a gente não faz uma vez só na vida, tá? A gente pode fazer 2 vezes por ano, 1 vez por mês. Isso depende da história de cada pessoa, da quantidade de queixas que a pessoa tem, tá? Então, isso mostra se o que eu estou fazendo nos últimos 30 dias está coerente e compatível com o que eu quero curar. Porque, às vezes, mulheres, por exemplo, uma alimentação básica, simples... Da população brasileira, que até a gente conversou ontem. O feijão misturado com a carne. Isso eu falo lá na consulta aula 2, tá? Que é um prato base de saúde pública da população brasileira. Beleza, é o nosso prato base, nossa referência populacional. Mas não é uma terapia nutricional antifúngica. E não quer dizer que você nunca mais vai comer isso. Mas para o processo antifúngico, tem algumas misturas e algumas composições que não são interessantes nem inteligentes para a eliminação do biofilme de fungos. E aí que está a estratégia. Olha aqui ó, a cabeça de vocês, ó. Aí que está a estratégia. A nutrição é exatamente isso. A alimentação é uma coisa, nutrição é outra. E você utilizar de uma forma estratégica um protocolo para tratar uma queixa sua, é você utilizar a nutrição como uma ferramenta. E o alimento é um dos pilares do protocolo antifúngico. Só que aí a pessoa, muitas vezes, eu já vou colocar a Camila aqui para conversar, até para ela contar a experiência dela, de como ela se sentir, como ela está hoje. E aí, muitas vezes, vocês enxergam dicas e orientações pelo Instagram ou de outros profissionais, só que aquela dica, aquela estratégia, aquela orientação não é com enfoque em síndrome fúngica. Pode ser para emagrecimento, pode ser para ganho de massa muscular, pode ser, por exemplo, só para você ter isso aqui é uma alimentação saudável, mas alimentação saudável não é um tratamento. Estão entendendo? Então, a consulta aula 2 foi para te mostrar isso, que aquele padrão de alimentação saudável que a gente aprende, né, do coma colorido, coma de tudo um pouco, a alimentação que você faz para emagrecer, a alimentação que você faz para academia, não é a mesma alimentação que você tem que fazer para você tratar um quadro fúngico. E por isso que tantas pessoas com micose, eu vejo muitas pessoas comentando aqui que infelizmente não estão aqui escutando esse conteúdo ao vivo. Tem micose de unha há não sei quanto tempo, tem candidíase há não sei quantos anos, tem dermatite, tem acne, tem coceira no ouvido, tem descamação, tem inchaço abdominal. Só que ela nunca recebeu uma orientação
de que para ela sair desse quadro, ela tem que fazer um processo com começo, meio e fim, não é para sempre. Tem data para começar e data para terminar. Tem data para começar e data para terminar. Tá? E aí, dentro desse processo, você elimina sintomas, assim como eu eliminei lá em 2017. Compreendem? E aí, algumas mulheres que estão aqui perguntam para mim na caixinha de perguntas. Hoje eu até não abri a caixinha de perguntas, eu vou abrir para vocês amanhã. Sheila, mas quanto tempo eu levo, né? Quantos dias eu levo dentro do processo terapêutico? Isso depende da área do corpo que precisa ser regenerada. Por isso que é a história da águia, né? A águia entra em reclusão para se regenerar. Tem sintomas que são eliminados muito rapidamente. Por isso que vocês escutam os relatos de cura aqui de muitas mulheres falando, em poucos dias eu já eliminei. Já tem outros, por exemplo, aqui, ó, o da Clau. Ela tem micose de unha. A micose de unha precisa esperar a unha crescer. E dentro desse crescimento da unha existe um protocolo que precisa ser feito, tá? E é isso que eu vou ensinar para vocês a cada consulta aula, vocês vão entendendo o degrau, tá? Deixa eu só pegar uma água aqui e aí eu vou chamar a Camila para ela contar o relato dela. Aí a gente já dá continuidade, peraí. Voltei. Então, mulheres, o processo, ele não é demorado, ele não é sofrido, ele só precisa ser compreendido. Então, a cada consulta aula, quem está aqui assistiu a consulta aula 2, coloca se sim ou se não aqui nos comentários. Então, você assistir a consulta aula é exatamente você ir virando, abrindo, como se você estivesse abrindo várias portas. É um portal, assim, que você vai abrindo várias portas, você vai falando assim, isso eu entendi. Entendi porque eu tenho que fazer isso. Entendi porque a dermatite não sai do meu corpo. Eu entendi porque que essa micose apareceu. Eu entendi porque a candidíase apareceu. A doença, ela não aparece do nada. Não tem nenhuma doença que aparece do nada no nosso corpo. A doença é um aviso. E aí, com sabedoria, claro que sozinha vocês não conseguiriam enxergar isso. Eu também não consegui sozinha, tá? Eu fui estudar para isso, né? E por isso que eu ofereço essas consultas, aulas gratuitas para vocês enxergarem esse processo e depois vocês tomarem a decisão se vocês querem fazer o meu tratamento, para vocês poderem o quê? Receberem a informação de que a partir desse aviso que o teu corpo te dá, do início do adoecimento ou de meses, anos do adoecimento, você precisa tomar uma providência quanto a isso. Então, o corpo avisou com a candidíase, avisou com a micose, avisou com a coceira. Isso são avisos. E peguem esse aviso, mulheres, de uma forma que quanto mais você receber a mensagem de forma positiva, mais rápido vem a cura para vocês. Eu sei que pode parecer estranho falando isso. Fala assim, como que eu vou receber uma mensagem positiva vindo de uma candidíase, né? Vindo de uma coceira. Mas é porque é um padrão na tua vida que precisa ser revisto. Assim como eu revi na minha vida também e me trouxe muitos frutos, muitas bênçãos. E isso vai acontecer na sua vida também. Você será muito mais abençoada por aplicar a nutrição na sua vida, no seu processo de cura, porque não só vai trazer a saúde de volta, eliminar essa doença que está tirando a sua paz, como vai te trazer muitos outros benefícios em vários pilares da sua vida. Anota isso que eu tô falando. Anota isso. Tá? Vai trazer a sua saúde e muitas outras coisas. Muitas outras bênçãos na sua vida. Tá? Camila, deixa eu te colocar aqui ao vivo. Eu já tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Sobre o tratamento, como que funciona o tratamento, eu vou explicar na consulta aula 3, que é a de quinta-feira. Hoje eu vou dar uma explicação aqui pra vocês. Eu vou trazer aqui a Camila, inclusive, para contar o caso dela. Quanto mais vocês escutam histórias de cura, mais você visualiza a sua própria cura.
Já pararam para pensar sobre isso? Porque eu enxergo e vibro pela vitória do outro, eu escuto ali a história de cura. Por isso que todo dia eu coloco um post aqui para vocês no Instagram com uma história de cura. Para vocês escutarem aquela história e vibrar, falar assim, mais uma que conseguiu, mais uma. Por quê? Porque todas podem dar o seu relato de cura. Todas podem. Gente, candidíase tem cura, micose tem cura, dermatite tem cura, desidrose tem remissão. Doença autoimune tem remissão. Se ninguém te falou isso, eu estou te falando. Você não tem que passar a vida sofrendo com isso. E quanto mais você escuta pessoas verbalizando a sua cura, a sua mensagem positiva, como foi o seu processo, como foi sua dor e sua vitória, mais você consegue enxergar. Porque você já pararam para pensar como é ruim conviver só com pessoa que fica falando de só doença, só doença, só doença e não fala da cura? Então aqui para vocês eu mostro o problema, que antes vocês não enxergavam, né? Os sintomas. Então eu vou mostrando os sintomas para vocês. Mas agora chegou a hora da gente começar a falar da cura. Sintomas vocês já entenderam. E quem não assistiu a consulta aula 1 e 2, eu convido a assistir o quanto antes para você não ficar perdida. Senão você vai ficar boiando aqui na live, nos encontros que eu vou entrar aqui todos os dias às 9 horas da noite, tá? Então precisa assistir, tá lá no link do perfil aqui do Instagram. Eu vou mostrar para vocês depois como faz para assistir. Deixa eu chamar a Camila aqui para ela a história dela, como que foi o processo dela para vocês aí aumentarem o combustível da vitória de Oi, vocês. Oi, Camila, muito obrenada, viu, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade nesse feriado. oi, botei o filtro aqui. Vai entrando os filtros estranhos, né? Eu deixo sempre os filtros em ordem, porque sempre acontecia isso comigo também. Bom, gente, eu vou tirar aqui os comentários, depois eu volto, tá? Para tirar as dúvidas de vocês, para explicar como tudo funciona. Bom, Camila, agradeço pelo seu tempo. Tempo é vida. Obrigada por entrar aqui e contar uma parte aí da sua história para ajudar outras mulheres que estão ali naquele início, onde eu acredito que você estava também antes de cruzar aqui com conteúdo. Então, sinta-se à vontade para contar a sua história e para a gente começar. Conta quando que você percebeu que não que tinha alguma coisa de errado, que não estava certo, que você precisava de ajuda. Como tudo começou? Sheila, eu agradeço muito pelo convite e eu fiz questão de estar aqui porque foi exatamente ouvindo outras mulheres conversar com você que eu tomei a decisão de entrar no método, né? Mas assim, o meu caso foi claro. Por quê? Foi uma candidíase de repetição e eu fiquei com essa candidíase por 2 anos. Então eu desesperei, eu falei, gente, eu vou viver com isso pro resto da minha vida? Como assim, né? O que eu vou arrumar? E eu fiz nutrição, eu sou nutricionista hoje, e na época eu era estudante, eu estava no meio do curso. E eu comecei a dar, devido ao início da pandemia, muito estresse, eu comecei a dar infecção urinária. E aí eu dava infecção urinária, eu fui na médica, eu tomei umas 12 vezes antibiótico em um ano. Em um ano, a médica me passou 12 vezes antibiótico. E aí eu lembro que, tipo assim, como eu estava no meio do curso, eu não tinha visto. A gente vê a base, mas eu não sabia muito bem o que estava acontecendo, né? E aí eu peguei e falei com a médica, eu falei, olha, você não acha que esse tanto de antibiótico vai acabar com a minha microbiota, não? Ela virou pra mim e falou assim, não, isso é mito, não existe nada disso. Tá bom, né? Só que aí, tipo assim, quando deu o 6º mês, 7º mês tomando antibiótico, começou a candidíase. Quando eu era criança, eu dava candidíase uma vez ou outra, na adolescência, tipo assim, pelo menos uma vez por ano eu dava candidíase. Mas quando começou esses 2 anos seguidos, imagina o desespero. Eu falei, gente, o que tá acontecendo com a minha vida? E eu pensava, eu tenho, igual você mesmo deu seu relato, eu tenho uma alimentação saudável, eu pratico exercício físico, porque alguma coisa assim, eu tinha passado por um processo de emagrecimento, então eu sabia que eu tinha uma alimentação saudável. Então por que será que a candidíase ia acontecer dessa forma e por que não passava? E aí, né, parei de tratar
a infecção urinária, que ela acabou, porque eu comecei a inserir alguns alimentos ali estudando, comecei a estudar aos poucos. Eu falava assim, gente, a resposta tá na nutrição, eu preciso descobrir. Eu não sei como, porque eu também não tinha tempo, eu estudei numa federal, então você imagina a loucura que era. Não tinha tempo de estudar fora, era só o que os professores mandavam a gente estudar mesmo, porque era muita coisa, né? E aí eu comecei na médica, aí tá, fluconazol, beleza. Fluconazol 1 mês, 4 vezes, nada. Fluconazol, até que a médica me passou fluconazol 7 meses, 1 vez por semana. E eu falei, eu estou acabando com o meu corpo. Eu sabia disso, mas eu não sabia o que fazer. Então, tipo assim, sabe quando você tem a noção de que, assim, vai dar ruim com a sua saúde? Mas, falei, ou é isso, ou é morrer. Porque a candidíase, ela é insuportável. Eu acho que, assim, né, cada um sabe o que vive. Mas a candidíase, pra mim, assim, vendo os relatos das pessoas, é uma das piores situações. Então, eu tomei. Só que o que acontecia? Você falou aí no início da live, se você tá fazendo, mas os sintomas tá voltando, é porque não tá dando certo. Então, era assim, uma semana, aí eu tomava todo sábado. Quando chegava na quinta-feira, ou se eu tivesse um botão apertar sábado, eu apertava. Porque na quinta-feira já começava a piorar os sintomas. Aí eu tomava fluconazol no sábado, na quinta-feira voltava. E ficava nessa loucura, né? Eu falando assim, gente, não tá funcionando. Quando acabar esses 7 meses, deu ruim. Acabou os 7 meses, dito e feito, nada aconteceu. Aí a médica, não, então faz exame disso, exame de sangue, exame de tudo quanto há, uns exames que não tinha na minha cidade, tinha que mandar para outra cidade, que eu moro em Viçosa, Minas Gerais. Então tinha que mandar para Belo Horizonte para fazer os exames lá, as análises e tudo mais. Mas eu, assim, disposta a acabar com aquilo, né? E aí deu negativo de candidíase no exame. Aí a médica olhou para mim e falou assim, olha, deu negativo e tal. Eu falei, mas olha os meus sintomas. O desespero da pessoa. Aí a médica falou assim, Camila, olha, de verdade, desculpa, mas eu não sei mais o que fazer. Assim, e eu não sei para quem te indicar. Só que eu tinha certeza que eu ia resolver isso na nutrição. Eu falei com ela, não, tudo bem, eu vou resolver isso com a nutrição. Eu não sei como, mas eu vou resolver isso com a nutrição. E eu comecei a procurar nutricionista na minha cidade. Ninguém. E a gente sabe que às vezes a pessoa até, tipo assim, existe aqueles protocolos, mais ou menos, de evitar açúcar, evita isso, evitar aquilo, mas não o protocolo em si, igual, né? Eu tive acesso quando eu entrei no método. E aí eu falei, gente, beleza. E aí eu comecei a procurar no Instagram. E aí um belo dia, olha pra você ver, eu nem sigo o Érico Rocha, eu não sei porque eu vi uma live dele. Quando eu cliquei você, eu falei, nossa, que legal, uma nutricionista bem-sucedida. Eu, estudante, né? Falei, gente, quero ver, quero ser igual essa mulher. Na hora eu cliquei. Quando eu cliquei, Sheila, que eu vi o primeiro post, candidíase, eu falei, não, eu quero comprar. Eu nem sabia o que você vendia, mas eu queria entrar. Desesperada mesmo, né? E eu falei assim, não, é isso, gente, eu não acredito. Eu acho que eu rezei tanto para Deus colocar alguém na minha vida, porque não dava mais para viver com esses sintomas, né? E olha para você ver, eu conheci você em novembro, entrei no método em dezembro e eu ia casar em abril. Então eu ficava desesperada, eu falei assim, gente, imagina o vestidão, candidíase, que desespero. Eu ficava assim, eu tenho que acabar com essa candidíase antes do meu casamento, para eu casar livre, poder comer o que eu quiser, poder, assim, viver aquele momento sem sintomas mesmo, né? E aí, eu entrei. Aí eu lembro que, tipo assim, as pessoas falavam assim comigo, nossa, mas você já tentou de tudo, você vai pagar no método e não vai dar certo, é um curso, é não sei o quê. Eu falei assim, olha, gente, numa boa, eu lembro que eu falei isso com meu namorado, só eu sei o que eu tô passando. Então, sinceramente, se funcionar, esse dinheiro que eu tô investindo aqui não é nada perto do desconforto que eu vivo. Então, assim, eu bati o pé e falei, não, de verdade, vocês não precisam me apoiar, porque às vezes as pessoas ficam assim, é curso, você não, tipo assim, é só mais um curso, não sei o quê. E eu falei assim, não, eu sei o que eu tô vivendo. Eu sei o que eu preciso, porque ninguém sabia do desconforto que eu vivia, né? Tipo assim, literalmente, as orientações eram literalmente, tipo assim, produto de limpeza,
pinho-sol, vinagre, água sanitária. Gente, eu ficava assim, será que, será que as pessoas estão entendendo as orientações que elas estão dando? Porque os riscos, eu sabia que isso ia causar risco, né? Então, eu te conheci em novembro. Dezembro eu tava no método, assim. Eu ia defender TCC, casar, mas eu falei assim, eu preciso dar o meu melhor, né? Com certeza eu não consegui dar 100% por causa do momento, mas eu consegui dar o meu melhor. E aí eu aliviei os sintomas. E aí quando eu apresentei o TCC, casei, eu falei, pronto, agora eu vou focar 100% nesse método tudo de novo para me livrar de vez de qualquer outro sintomas que tiver aqui. E como que você está se sentindo hoje? Nossa, eu falo assim, o método ele não transformou só a minha vida, tipo assim, pessoal, porque viver livre de candidíase, uma pessoa que tinha desde os 10 anos de idade, vez ou outra, né? Ele transformou minha vida profissional, porque antes eu não sabia para onde que eu queria me direcionar na nutrição. Eu ficava tipo assim, ah, tá bom emagrecimento, tá bom se for para área esportiva. E aí, quando eu vi o poder da nutrição para livrar uma mulher de um tipo de desconforto desse, que eu entrei aqui no seu Instagram, que eu vi o desespero das mulheres. Tipo assim, eu vivi com candidíase 2 anos. Tem gente que vive 10, 15, 20 anos. Eu falei assim, meu Deus. E na minha cidade eu não conseguia ninguém para me ajudar nisso. Eu precisei, tipo assim, de pesquisar e eu falei, gente, eu preciso ser nutricionista de mulheres também. Eu preciso ajudar essas mulheres. Então, o método ele transformou tudo na minha vida, né? Não só essa questão de me livrar da candidíase, sinais, sintomas, de ter liberdade, porque eu falo que é liberdade. Você poder usar uma calça jeans em paz, você poder usar a roupa que você quiser, em paz, sabe? Treinar e ter saúde. Aí eu falei assim, não, agora também eu quero ser nutricionista de mulheres, é isso que eu quero. E eu me encontrei nisso, sabe? Isso me deu, assim, muita luz. Aí eu falei assim, eu já sabia por onde ir, né? E hoje, assim, às vezes até as pessoas me procuram, elas sabem da minha E, e, história. o- e o mais importante, né, Camila, isso que você está falando me tocou agora. Você falou assim, o poder casar e o vestido, né? Eu fiquei com isso na cabeça. Porque você falou assim, eu queria casar e botar o vestido, e não tá preocupada com a candidez. Claro que as mulheres estão aqui assistindo a gente, talvez não esteja com o casamento marcado, né? Mas tá vindo o verão, e aí é o biquíni, aí é o short, aí também tem a questão da pele, né? Igual no meu caso, que a minha dor era a desidrose e a micose. Cada mulher aqui sabe onde a dor aperta mais. Não, E, exatamente. e essa Eu sua não fala. sou muito de entrar na água, sabe, Sheila? Então, quando eu tinha candidíase, é que eu não entrava mesmo. Então, eu fiquei 2 anos, eu ia no mar, de jeito nenhum que eu entrava, porque na hora que eu entrava, eu morria de ardência. Porque ardia, né? Ardia muito. Então, tipo assim, às vezes eu entrava no mar, já tinha que sair correndo, ir embora pra casa tomar um banho. Então, eu ficava 7 dias aí na Mineira, eu ia 7 dias pra praia, eu entrava no mar uma vez nesses 7 dias. Piscina, eu ia no clube com a minha família e tudo mais, de jeito nenhum, eu ficava só de longe. Só de longe, ainda mais sempre tinha aquelas placas, né? Se você tem micose, não entra na água, não sei o quê. Então eu também ficava pensando muito nisso, nessa questão de saúde pública. Então eu não, de jeito nenhum, que eu entrava na água. E eu me sentia muito desconfortável, né? Eu nunca usava só biquíni também, eu tava sempre de short e tudo mais. E Camila, uma outra fala sua do início. E obrigada por compartilhar, tenho certeza que vai impulsionar muitas vidas aqui. Ontem, inclusive, um dos relatos foi de uma terapeuta, né? A Bem Nutrida que entrou ontem, foi uma psicóloga que deu o relato dela. Então é muito bonito ver esse movimento de vários também profissionais de saúde, né? Que buscam, porque, gente, a gente cuida do outro, mas a gente precisa ser cuidada também, né? Exatamente. E você falou no início que você sabia comer saudável, e é exatamente esse o tema da consulta aula 2, porque muitas que estão aqui já passaram pela frustração de mas eu já fui em nutrólogo, eu já fui em nutricionista, eu sei o que é uma alimentação saudável. Só que até entender esse processo que são caminhos diferentes, o emagrecimento é uma coisa,
e tratar um quadro de síndrome fúngica. Outras vezes levam anos para entender isso, né, Camila? Exatamente. Gente, eu acho que o barulho da chuva deve estar até atrapalhando, né? Um pouquinho. Mas é muito isso, sabe, Sheila? Eu me sentia culpada, que eu falava assim, gente, eu sou meio nutricionista, né? Porque na época eu tava na metade do curso. Como que eu não consigo isso? Como que eu não consigo descobrir? Mas é exatamente isso que você falou. Se eu tivesse, quando eu entrei, eu me senti mais confortável ainda, porque você falou isso também. Eu demorei anos para criar esse protocolo. Falei, o protocolo tá pronto aqui. Eu vou ficar perdendo meu tempo, né? Estudando, aprendendo uma coisa que alguém já estudou, alguém já sabe. Tá me dando aqui, ó. Toma, faz. É só você seguir, eu tô te dando passo a passo. Eu falei, não, só quem vive esse desconforto sabe, gente. Não tem valor, não tem dinheiro no mundo que paga. E é exatamente o que eu falei. Quando eu, assim, vesti meu vestidão de noiva, e eu não senti nada, não tive desconforto, noite inteira na festa, até tomei bebida alcoólica, que hoje em dia eu sei que assim, é um gatilho, mas quando eu faço, eu volto no outro dia para terapia para eliminar. Então, eu me senti assim, falei, gente, eu venci na vida, porque para quem achou que ia ter candidíase o resto da vida, viver aquele desconforto, eu falei, nossa, recém-casada, candidíase me tirando do sério, porque a gente fica sem saúde, né? A gente fica sem paz. Acho que não tem outra palavra, é sem paz, sem liberdade. É isso. E Camila, você percebia outros, chegou a fazer o teste no começo da síndrome fúngica, você identificou outros sintomas? Sim, eu tinha a... Deixa eu fechar essa janela. Chovendo muito. Estou escutando. Eu tinha, tipo, muco na garganta. E os médicos falavam, tipo, eles não entendiam, na verdade, né? É porque, na verdade, eles não entendem. Quando a pessoa não tem um sintoma, parece que não entende o que você passa. Eu tinha... outros sintomas, tipo assim, às vezes, dor de cabeça. O intestino, horrível, né? E aí o intestino, por exemplo, eu sabia que a nutrição podia resolver, mas eu não entendia porque que a minha alimentação saudável, mesmo eu com alimentação saudável, meu intestino não funcionava. Eu não conseguia entender isso. Eu falava assim, ué, gente, tem alguma coisa errada que eu tô aprendendo não tá funcionando? E daí? E aí, quando eu formar, o que eu vou arrumar? E aí, quando eu entrei no método, tudo fez sentido, tudo encaixou. E, tipo assim, um dos alimentos gatilhos era simplesmente um alimento, Sheila, que faz parte da minha vida e fazia, né, diariamente, várias vezes no dia. 1, 2, 3, 4 vezes no dia. Que era o leite. Uhum. Um alimento que eu defendia com unhas e dentes. E eu falei, pra mim, Camila, ele fazia mal. Depois que eu entrei no método, melhorei, segui tudo bonitinho, hoje eu consigo até consumir. Mas assim, exagerei, ele vai lá e... É. E olha só como que é, né? Essa questão dos gatilhos, que é o que vocês verão na consulta aula 3. Isso é diferente para cada pessoa e tem um jeito estratégico de identificar isso. Porque, por exemplo, no meu caso, não era. Eu já contei isso, não sei se você já escutou eu contando. A proteína do leite não era um gatilho para mim, né? Tinha o grupo dos cereais eram mais gatilhos do que leite, então eu não me preocupava com leite. Então, cada pessoa, cada sintoma é de um jeito e tem uma forma estratégica da gente organizar isso sem ser um sofrimento, né? Sem deixar de viver, porque ninguém tem que deixar de viver para se curar da candidíase e da síndrome fúngica. A gente tem que continuar vivendo, fazendo as coisas. E foi isso que a Camila fez. Exatamente. E tem uma Pode- coisa que você não comentou, Sheila, que é o grupo, sabe? Nossa, o grupo no Facebook ajuda demais também. Porque você imagina, você entra, você tá sozinha no mundo. Parece que só você tem aquilo. Do nada, você cai num grupo, tem gente que tá assim, há 10 anos sofrendo com aquilo. E aí eu até pensei, gente, tô bem, só tô 2 anos, tô ótima, né? Tá mais fácil pra eu corrigir que essa pessoa que teve 10 anos, imagina o sofrimento dela. E aí uma pessoa dá uma dica, eu usei assim, eu lembro que teve assim,
coisas até bobas. Se eu não conseguia abrir um suplemento, falei, gente, socorro, como é que vocês abriram isso? Então o grupo vai lá, ajuda, abre assim, faz assado. Eu fiz assim, eu consumi tal alimento. E aí eu comecei a prestar atenção nos alimentos gatilhos, quando alguém comentou assim, o meu gatilho é abacaxi. Falei, abacaxi, um alimento saudável? Aí eu falei, então será que o meu também é um alimento saudável? Aí eu olhei com outros olhos, assim, né? Tava torcendo pra não ser o arroz, por exemplo, que eu amo, de verdade. Nossa, tira o arroz da minha vida. E aí quando eu vi que ele poderia ser, eu falei, ai meu Deus, socorro, tomara que não seja ele. E assim, né? Não que eu fiquei feliz de ter sido o leite, mas quando eu vi, foi exatamente lá no grupo, rolando, vendo as conversas, vendo o que as pessoas falavam. E aí a mulher falou assim, ó, meu abacaxi, gente, abacaxi. Eu não posso comer abacaxi que a minha candidíase começa na hora. Falei, aí eu comecei a prestar atenção nas frutas, tomar cuidado com cada alimento, né? E o mais importante, né, que é isso que eu vou continuar aqui explicando para as futuras bem-nutridas, que eu já chamo de bem-nutridas, né? Que é a inclusão dos alimentos, porque a gente fica focado muito na questão da exclusão por muito tempo, né? E a inclusão fica muito ali de escanteio, né? E aí, com o tempo, conforme você vai tendo firmeza e segurança em fazer a terapia nutricional, você vai se sentindo confortável em fazer a inclusão e voltar a se nutrir, né? Que é esse o objetivo, né? Que é o que vai fazer você ter a proteção, que foi isso que você conquistou. Exatamente. E quando a gente joga no Google, é isso mesmo que você acabou de falar. Para de comer tal alimento, para de comer tal, para de comer isso, tira aquilo outro. E aí você fica assim, tá, eu vou tirar isso e vou colocar o que no lugar? Vento? Né, gente? Porque na hora você não consegue pensar o que você vai colocar. E aí você vem e clareia e fala assim, gente, tá tudo bem comer tal alimento no café da manhã, o que que tem? É alimento, é comida de verdade. E aí você fala assim, nossa, realmente, é comida de verdade, o que que tem? Só porque é café da manhã? Então, assim, quando a gente vê, às vezes, né, nos Instagrams, nas mensagens, é sempre assim, tira, 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 para de comer. E você vai vivendo uma restrição o resto da sua vida. Você precisa Sim. saber o que fazer para melhorar, para se livrar disso. E não se livrar dos alimentos, é se livrar dos sintomas, dos sinais e sintomas. O alimento, ele é nosso amigo. E aí a gente acaba se livrando dos alimentos achando que eles são os causadores, quando na verdade o problema, né, existe aquela raiz que às vezes vem acompanhando a gente, o que você sempre fala sobre essa questão da mente, sobre acreditar, sobre ter boas energias, conviver com boas pessoas. São coisas que, assim, sinceramente, nenhum profissional às vezes vai te falar. É, Nenhum profissional vai chegar e falar assim, você precisa ter pensamento positivo. E a gente precisa. É o poder da ambiência, né, Camila? Que foi até o que você falou, né? Ah, eu não me sinto mais sozinha, porque eu tô num grupo aqui de mulheres que querem o mesmo, né? Então eu imagino que todas que estão aqui, por algum momento, começou a se achar, só eu tenho candidíase, só eu tenho micose, só eu, não vejo mais ninguém com isso, né? E aqui nós temos mais de 200 mil pessoas acompanhando o perfil. Você pode ter certeza que quem acompanha o perfil é porque tem alguma coisa, né? Caso contrário, não estaria seguindo aqui. E já se curou também, né? Porque muita gente segue depois de se curar. Camila, obrigada pelo seu tempo, viu? Por compartilhar uma parte da sua história. Tenho certeza aí que essa mensagem vai chegar longe, vai tocar muitos corações aí que estão querendo eliminar esse quadro. E você quer deixar uma última mensagem antes de eu continuar, que eu vou continuar explicando elas sobre a consulta aula 2, né? Que elas estão da parte da alimentação, uma mensagem para quem aí está desacreditada, que já fez muita coisa, não deu certo, que você gostaria de escutar lá quando você estava na sua busca. Se você quiser deixar alguma mensagem aí, fica à Assim, vontade. o que eu gostaria de falar é que ninguém vive o que a gente está vivendo. Então, de verdade, às vezes pelo valor, às vezes pelo momento que a gente está vivendo na vida, alguma crise financeira, qualquer coisa que a gente esteja vivendo, as pessoas ao nosso redor vão falar, ah, não vale esse investimento, não faz isso, e se esse negócio não funcionar? Mas, sinceramente, só a gente sabe o que a gente está vivendo. Então, assim, vale a pena, gente. A gente precisa parar de perder tempo com coisas que a gente já fez que não deu certo,
Se você vive com esses sintomas, sinais e sintomas, você já fez muita coisa, não deu certo. Então, para de perder tempo com isso e vai com quem sabe o caminho. É literalmente trilhar o caminho que alguém já trilhou, sabe? Já tá feito. Ela já estudou isso, ela já está ensinando uma coisa que ela demorou anos para descobrir, né? Para encaixar as pecinhas do quebra-cabeça. E às vezes as pessoas que estão fora, elas vão desencorajar a gente. Mas assim, elas não vivem os sinais e sintomas que a gente tem. Então, de verdade, vale a pena o investimento. Assim, Sheila, eu sou muito grata, porque, né? Como eu te falei, não só a questão da candidíase, eu ter me livrado disso, mas a questão de ter me dado um propósito de vida também, uma missão na nutrição. Então, muito obrigada. Que bom, Camila, fico muito feliz em saber, viu? Obrigada, viu, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por estar aqui nesse feriado impulsionando outras mulheres, tocando outras mulheres. Tenho certeza que muita gente virou várias chaves aí. Eu que agradeço. Tchau. Tchau, tchau. Vou continuar aqui. Um beijo, Camila. Beijo. Bom, mulheres, Camila maravilhosa dando relato. Tem muitos profissionais de saúde que aplicam o método, assim como ontem, quem assistiu à consulta de Tira Dúvidas, eu entrei aqui ao vivo ontem às 9 horas da noite, e a Thay, ela é psicóloga, ela fez o método, ela aplicou o método também, e tem muitos profissionais de saúde que aplicam, porque assim, gente, independente da profissão da pessoa, qualquer pessoa pode desenvolver síndrome fúngica. Qualquer pessoa, tá? Então, independente da profissão, se é nutricionista, se é advogada, se é psicóloga, se é uma dona de casa, qualquer pessoa pode desenvolver o quadro, tá? Então, a Camila, como uma recém-formada, né, estava ali no seu último ano em busca de respostas, ela não sabia o que fazer, né? Não sabia como resolver o quadro dela e ela aplicou o método. E os detalhes do método eu vou mostrar para vocês na quinta-feira. Quinta-feira eu vou explicar todos os detalhes de como funciona o método, como que vocês aplicam o método, como que vai funcionar, detalhes, forma de pagamento. Enquanto isso, eu vou continuar ensinando para vocês a parte gratuita, tá? Que eu disponibilizo aqui para que vocês já aprendam e já apliquem. Então, eu preciso que vocês façam a parte de vocês e eu faça a minha parte. Então, qual foi a minha parte que eu combinei com vocês? Que vocês assistissem à consulta aula 2, que eu falo da questão da combinação dos alimentos, e vocês precisam aplicar o teste do rastreamento do corpo de vocês, do metabolismo de vocês, para vocês entenderem qual é o nível de sensibilidade que vocês estão dos alimentos, tá? Então, esse nível de sensibilidade não quer dizer que é para sempre que você fica sensível. Quer dizer que muitas vezes a combinação, a frequência e a repetição do que você vem comendo está te trazendo mais adoecimento do que saúde, porque há um biofilme de fungos construído em você. E a gente precisa fazer essa desconstrução. E é isso que nós começamos juntas a fazer. Primeiro, ali na consulta aula, identificando se você tem ou não síndrome fúngica, e agora na consulta aula 2, identificando a sua sensibilidade dos alimentos, tá? Pra gente começar a destrinchar as refeições. Pra você não comer, tipo, sabe igual você vai em self-service e come tudo de uma vez, tudo misturado o tempo todo? Pois bem, é sobre isso, tá? Então, não é só sobre, eu vou equilibrar o açúcar da refeição, vou parar de comer açúcar, ou vou parar só de comer um grupo de alimentos. Não é sobre isso, tá? É sobre todos os alimentos. E como eu coloco todos esses alimentos no meu dia, o meu corpo pode responder positivamente ou não a esses alimentos, porque depende de como eu coloco eles. Tá? Então, é essa sacada que eu preciso que vocês peguem, essa mensagem da consulta aula 2. Então, qual foi a pontuação da consulta aula 2? Vocês anotaram a pontuação? Juntamente com... Então, anotem o número da pontuação também. Se não anotou, vai lá e anota, faz de novo e anota, tá? Porque você precisa anotar tanto o seu resultado do teste de síndrome fúngica, teste de desbiose e o rastreamento. Você anota todas as suas pontuações, porque senão você não tem comparativo depois. Então, você precisa ter um comparativo de cura, tá? Para saber, lógico que você vai saber quando você eliminar os sintomas. Não tenho mais, né? Mas você precisa saber o seu ponto de partida. Por quê? Porque você não vai voltar nunca mais para esse lugar.
Então, estou profetizando, porque se você está aqui nesse feriado me ouvindo, é porque você já sabe que você não quer mais isso. Então, você não quer mais voltar para esse lugar. Tá bem? Então, anote e marca a data. Então, você começou já 13/11 comigo. Então, Carla aqui deu severo, mas é importante anotar a pontuação também, tá? Então, se quiser ir lá fazer de novo, é importante que você faça. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Sobre dúvidas, tem que ser dúvidas coerentes com a consulta aula 2, tá? Se você não assistiu nada e está perguntando sem assistir, eu vou acabar pulando a sua pergunta, porque eu vou ver que você não assistiu a consulta aula 2, tá bom? Então, não se sinta mal se isso está acontecendo. Sobre em relação ao ambiente aqui que a Kali perguntou, Sheila, tem algum ambiente que pode influenciar a síndrome fúngica? O ambiente sozinho, não. O ambiente faz parte de um dos pilares que pode piorar o quadro de síndrome fúngica, mas dificilmente o ambiente sozinho vai causar os múltiplos sintomas. Tá bem, Kali? Então, ele é um dos fatores. Associado com, então, você aplicando, você enxergando ali o resultado dos seus testes e vendo a sua cronologia. Por que é tão importante ver a cronologia? Ver quantas vezes, por exemplo, usou antibiótico. Quantas vezes na sua vida você usou antibiótico? Ah, Sheila, perdi a conta, nem sei quantas vezes eu usei. Pois bem, a gente tem que saber. Então, se você, por exemplo, dá antibiótico para o seu filho desde pequeno, isso você também é responsável, né? Por você e pelo seu filho. Você precisa saber quantas vezes você está dando. Porque você está aumentando o risco de crescimento de fungos na criança. E isso acontece em você adulto também. Então, eu, por exemplo, desde pequenininha, como eu ficava muito doente, né? Sempre estava doente, estava sempre tomando antibiótico. E meus pais não sabiam, né? De risco de crescimento de fungos, né, gente? Como vocês têm essa informação agora, antigamente não tinha. Meus pais não tinham. E eu me sobrevivi à base de miojo. Então, lógico que eu cresci uma mulher desnutrida, né, gente? Eu falo isso aqui sempre, que o meu saldo de anos saudáveis é menor do que o meu saldo de anos doente. Porque eu passei muitos anos desnutrida. Desnutrida que eu falo aqui para vocês é com o uso de muitos industrializados, miojo, bolacha recheada, salgadinho, muito produto alimentício, tá bem? E isso não é que a gente não possa comer essas coisas, mas não pode viver à base disso, né? A gente não pode viver à base desses alimentos. Bom, deixa eu ver aqui. A Gi perguntou, quando você se refere à pontuação, é quantos sintomas deu? Tô na dúvida. Não, a pontuação que eu digo é o nível que vocês tiveram ali de resultado. Ah, foi severo, foi alto, foi médio. Então, anotar essa pontuação, digamos assim, né? Eu não me expressei muito bem. É o resultado, severo. Pois bem, aqui a Lur colocou severo. Então, esse é o resultado da sua pontuação, tá? Ó, a Adriana comentou aqui, eu tenho muita coceira no ouvido e a Iva comentou, eu estou com herpes. Todos esses sintomas são avisos, então o corpo está mandando uma mensagem de que alguma coisa está errada. Então, no caso da herpes, foi um gatilho, alguma coisa que aconteceu, que caiu. A tua nutrição não foi o suficiente para combater um vírus que já vive dentro de você. No caso da coceira no ouvido, é um crescimento de fungos no tubo digestivo. Provavelmente você está com crescimento de fungos já há algum tempo no seu tubo digestivo e está tudo bem. Isso tem como eliminar, tá? Então, saiba que tudo isso que está acontecendo com vocês, o lado bom da síndrome fúngica, mulheres, é porque vocês podem sair desse quadro quando vocês determinarem que vocês querem sair. É isso que todas as mulheres que entraram no método marcaram uma data e determinaram. Assim como a Camila deu o depoimento dela aqui. Ela me escutou falando, ela encontrou com o meu conteúdo aí na internet e ela determinou que ela queria casar de um jeito que ela não fosse ficar pensando em candidíase. Depois ela foi lá e reaplicou o método de uma forma mais completa. Mas ela determinou uma data para fazer isso. E é esse processo que vocês estão assumindo agora, é um compromisso que vocês estão assumindo com vocês mesmas, que é de resolver.
E não de ficar seguindo diquinha. Ai, vou diquinha de cortar o alimento, diquinha de botar o tempero. Não é sobre diquinha. É pegar o passo a passo e colocar o passo a passo em prática. Assim como quando eu estava doente, eu falei assim, Senhor Jesus, o que eu tenho que fazer para não viver à base de corticoide e de antifúngico? Que eu não aguentava mais ter aquela desidrose, aquela micose, aquele inferno que estava a minha vida. Eu fui lá e montei isso. Por quê? Porque eu já era muito tempo nutricionista. Eu tinha 10 anos de profissão ali na época, 32 anos. Não, tinha um pouco menos. Gente, eu tô ficando velha, hein? Tinha um pouco menos. Eu tinha 8 anos de profissão. Então, para mim, estruturar o protocolo baseado no que estava acontecendo em mim, levou um tempo. Levaram anos de profissão, anos de vivência, anos de adoecimento também. Para vocês é muito mais fácil, porque vocês não precisam montar o protocolo. O passo a passo está montado. O que vocês precisam fazer é determinar e cumprir isso, né? Que não é nada sofrido. A alimentação não tem que ser sofrida, difícil. Ela precisa ser compreendida. Então, a partir do momento que você compreende que a composição de um alimento se encaixa melhor, né? Então, quando eu falei lá para vocês na consulta aula 2, olha, quando vocês misturam, por exemplo, a carne com o leite, você deixa isso muito difícil para sua digestão, tá? Não quer dizer que para todo mundo vai ser difícil, mas para algumas pessoas vai ser. É difícil separar esses dois alimentos? Não, não é difícil, gente. Não é difícil, né? Só precisa entender o porquê que você está separando esses dois alimentos, tá? Eu tô usando isso aqui como exemplo só para ficar mais fácil de entender, tá bom? Mas isso de gatilhos eu vou explicar na aula mais importante, que é a 3. Não perde a aula de quinta-feira. Quinta-feira eu vou falar só sobre gatilhos e aí eu explico sobre o método para quem decidir entrar no método, na turma 19 do método, que eu vou abrir na segunda-feira. Enquanto isso, vocês continuam recebendo conteúdo gratuito e aplicando conteúdo gratuito aqui, tá? Lucileia perguntou sobre intolerância à lactose, se tem a ver com síndrome fúngica. Se você tem um diagnóstico de intolerância à lactose, o que você tem que fazer é usar a enzima lactase. Pronto, é isso. Sem segredo nenhum. Não tem segredo, tá? Patrícia perguntou, proteína do leite pode ser associada com sementes, chias, gergelim, iogurte, semente? Aí você tem que perguntar, eu te pergunto, para que você vai botar esse monte de semente na tua alimentação? Semente, gente, é só vegetal. Não é que quem come carnes não pode comer semente. Mas aqui a gente está falando de um protocolo antifúngico. Quanto menos complicações na sua alimentação, complicações digestivas, complicações de montar a refeição e complicações digestivas, melhor para o seu corpo. Então, colocar um monte de semente, um monte de coisinha ali, talvez que você nem tenha o hábito de comer, porque, gente, linhaça e chia, primeiro, não tem gosto de nada. Pelo menos para mim, né? Eu sei que tem gente que acha gostoso. E segundo, você acha, Sheila, mas eu vou colocar porque eu vi que é saudável colocar linhaça e chia. Mas você tem o hábito já de comer com muita frequência linhaça e chia? Não, não tenho. Quero colocar porque eu quero eliminar a síndrome fúngica. Então, nada a ver. Então, não é isso que vai fazer você eliminar a síndrome fúngica, tá? Não é a linhaça, não é a chia. Tá bom? Então, tem que descomplicar, tem que simplificar, tá? No caso de um vegetariano, a conversa é diferente. O método serve para quem é vegetariano também. Eu explico lá como fazer o ajuste da alimentação, tá bom? No caso de micose, de candidíase, não importa o quadro fúngico que você tenha ou o quadro com final it, se for o seu caso, se é uma rinite, dermatite, sinusite, enfim. Não importa, gente. O tratamento, ele é o mesmo porque o tratamento é do tubo digestivo. E quando você cura o tubo digestivo, você cura todos esses sintomas. Primeiro, você cura a eliminação do biofilme porque você tem uma estratégia antifúngica para ser feita, uma estratégia natural, que não vai matar o seu fígado, igual fluconazol. E no caso da composição dos alimentos, você elimina essa sensibilidade que você está no momento, você está vivendo essa sensibilidade por conta dos anos de exposição a determinados alimentos e por conta das medicações. Então, as doenças com final it vão embora. E a micose vai embora. Candidíase é um tipo de micose. Micose na pele, micose na unha, tá? Então, vai embora. É tratado, isso tem cura, tá? No caso de micose de unha, eu explico exatamente como que você tem que fazer. E também, se necessário, a atuação de podóloga, eu explico como que você vai fazer.
tá? Porque alguém precisa cortar essa unha, né? Eu explico como que você tem que fazer isso, tá bom? Porque eu já passei pelo quadro, então eu sei como é que é, tanto por experiência clínica quanto como por experiência pessoal. A C perguntou, quem tem disbiose, quem tem síndrome fúngica pode ter ausência de disbiose? Pode, porque a disbiose, ela flutua, né? Então, ela não é estática. Então, pode ser que, por exemplo, essa semana você não esteja em disbiose e semana que vem você entre em disbiose por algum motivo. A nossa vida, ela não é linear. O nosso processo de estar em equilíbrio, né, nutricional, ele também não é linear. Tem semanas que a gente vai estar melhor e tem semanas que a gente não vai estar tão bem, tá? Tem semanas que você vai se expor a alguma coisa que pode te levar à desbiose. Por exemplo, você tem um casamento e você vai encher a cara no casamento. Um exemplo. Aí você vai entrar em desbiose. Pegou a chave? Ah, Sheila, vou entrar em desbiose. Dependendo de como foi esse casamento, você entra em desbiose. Vai que você chuta o balde lá e aí, né, come muito errado, bebe muito, né? Aí você entra em desbiose, tá? E aí, na semana seguinte, você sai do quadro de desbiose, tá bom? A Lili perguntou, tenho todos os sintomas, por onde começo? Aplicando o conteúdo da consulta aula 1 e 2, que não é esse conteúdo aqui, tá? Não é. Isso aqui eu tô tirando dúvidas do conteúdo da consulta aula 1 e 2, tá? Deixa eu até abrir aqui para mostrar para vocês. Porque eu sei que tem algumas pessoas que não acharam o teste. Deixa eu mostrar. Ó. Mostrar aqui para vocês. Então, aqui estão todas as consultas, tá? Então, a consulta 1, consulta 2, 3 e 4. A 3 e 4 não está liberada, tá? Só está liberada até a 2. E aqui, mulheres, tem o guia da aula 2, da consulta 2, e tem o teste, que é esse que a gente está falando agora, para vocês entenderem se a alimentação de vocês tá trazendo mais saúde ou tá trazendo adoecimento. Então, para você entender se a sua alimentação está trazendo mais saúde, mais adoecimento, você vai fazer esse teste aqui, tá? Aí você vai entrar aqui, vai botar seus dados, enfim, e vai abrir o teste, tá bom? E aqui tem a minha explicação. Então, aqui tem a explicação de todo o conteúdo dessa consulta aula 2. Aí é importante que você assista. Acho que não tá carregando aqui. Mas, enfim, na hora que você dá o play, o negócio vai, tá, gente? Porque acho que a internet do meu computador não tá conectada. E para quem não sabe onde acessar isso, é aqui pelo perfil do Instagram. Você entra aqui no link do perfil do Instagram. Você entra aqui nesse link, vai abrir uma página, que é essa daqui, e você acessa o material, tá? Então, não tem segredo para vocês acessarem, tá bom? As consultas. Aí, a consulta 3, eu vou liberar na quinta-feira, tá? Então, tá tudo organizado para vocês receberem a consulta de gatilhos na quinta-feira. Então, quem já fez tudo isso, tá ótimo. Você tá encaminhada, tá no caminho certo. É só continuar. Peraí que eu tô voltando os comentários de vocês aqui, porque eu me perdi. Qualquer pessoa pode ter síndrome fúngica, tá, gente? Não é só mulher, homem também pode ter. Aqui eu falo com mulheres porque é o público que eu me conecto, tá? Me conecto com vocês, por isso que eu falo com mulheres. Mas o seu marido pode estar vivendo o quadro de síndrome fúngica, o seu namorado pode estar vivendo o quadro de síndrome fúngica. O que você vai fazer com relação a isso? Você fez lá o teste e aí você identificou que teu marido, teu namorado ou teu irmão tem tudo aqueles sintomas. Você vai fazer o seguinte, você vai encaminhar o conteúdo para essa pessoa e vai ver se essa pessoa quer se tratar. Se ela quiser se tratar, ela pode aplicar o método, tá? Tudo que eu estou ensinando aqui para vocês, mulheres, pode ser aplicado por homens também.
E não é só um problema da região íntima feminina, tá? Me digam se isso está claro para vocês, porque quando a gente fala de fungo, dá uma sensação que é só candidíase vulvaginal. Não é. É um problema sistêmico. O que é o sistêmico? É do corpo como um todo, desde o couro cabeludo, do cabelo. Por isso que tem algumas mulheres que têm queixas do cabelo, né? Fala assim, nossa, Sheila, é muita caspa, muita coceira no couro cabeludo. Aí eu tenho coceira no ouvido, porque, gente, o couro cabeludo é muito perto do nosso ouvido, certo? Então, a pessoa que tá com uma coceira no couro cabeludo, bem possivelmente ela vai estar com uma coceira no ouvido. Sabe aquela pessoa que fica o tempo todo coçando no ouvido? Você deve conhecer alguém assim. É porque ela tá com crescimento, bem possivelmente, de fungo. E aí ela pode ter coceira na garganta também. Então, ela fica ali limpando a garganta o tempo todo, sabe? Pois bem, e por isso que é um problema sistêmico e não causa só desconfortos em mulheres, causa em qualquer ser humano, tá? Então, traga aí o seu parceiro e traga também a sua mãe, a sua amiga. Se você conhece alguém que tem sintomas, você vê ali um problema na pele daquela pessoa, nas unhas da pessoa, ou a pessoa já se queixou com você, encaminhe o material para essa pessoa para ela assistir, para ela aplicar os testes, porque tem gente que leva anos. Olha só, o relato da Camila aqui, ela já tinha um problema há 2 anos. 2 anos. Então ela demorou 2 anos para me encontrar. Eu já falava sobre isso aqui na internet há 2 anos. Quanto tempo você demorou para me encontrar? Quanto tempo você tem essa questão? Então, se alguém tivesse encaminhado esse conteúdo para você, né? Então, você pode passar essa mensagem para sua mãe, para sua amiga, tá? Alguém que está vivendo o quadro. E não importa, mulheres, não importa o tempo que você esteja, porque eu tinha, né, meus sintomas desde criança, né? Certo? Que eu falo aqui para vocês, que eu tinha micose. E não importa quantos anos você tinha, você acha, eu tenho um problema há 10, 15, 20 anos, não importa, eu tenho um problema há 1 ano. Você pode se libertar do problema a partir do momento que você quiser. Né? Você tomar a decisão que você vai eliminar. Só que a tomada de decisão de eliminar os sintomas não é tomar o remédio. E é aí que você levou muito tempo em demorar de encontrar essa informação. Porque você foi ensinada a se curar com essa medicação. Você acreditou, né, que a cura viria da medicação. Foi uma falsa ilusão, ali, uma falsa sensação de cura, né? Eu vou tomar aqui esse fluconazol, vai resolver. Eu nunca mais vou ter o negócio. Eu vou passar isso daqui, vai resolver. É igual uma pessoa que toma omeprazol. Ah, vou tomar omeprazol e nunca mais vou ter problema no estômago. Nunca mais vou ter problema de ácido, de desconforto. Mais uma pessoa iludida, né? Ah, eu vou tomar o antibiótico e não preciso me preocupar com nada. Tô com esse problema na garganta aqui, vou tomar um antibiótico e tá tudo certo. Tá nada, né? Você pode eliminar ali o invasor, mas você vai ter que fazer todo um trabalho terapêutico para recuperar o que o antibiótico faz para eliminar esse invasor, né? E é essa parte do conteúdo que muitas demoram para receber essa informação, né? Então, vocês estão aqui, vocês são privilegiadas, vocês já estão avançando, tá bem? Bom, vamos aqui para os comentários. Vou de baixo para cima, tá? Porque eu já me perdi aqui nos comentários. Síndrome fúngica pode afetar a bexiga? Sim, pode causar infecção urinária. Fungo também causa infecção urinária, tá? Associado com... Você pode ter as duas coisas, fungo e más bactérias. Tá? Tem muitos relatos de bem-nutridas que venceram infecção urinária após o método, tá bem? Unhas fracas, dor no estômago, muito desejo por doce, sim, é sinal de síndrome fúngica. Vai lá e faz os testes, tá? Cá, eu acho que você não assistiu ainda a Consultóloga 2. Volto a dizer, não entendi o quadrado que diz resultado. Depois 5 a 79, o que seria, amada? Amada Cris, não sei o que você está querendo dizer, tá bom? Mas qualquer coisa você manda um print pro direct para a gente poder te ajudar, tá bem? A Daniela mandou aqui. Quero comprar o plano ainda hoje. Daniela, obrigada, viu, pelo seu interesse. Mas a inscrição para o método, para a turma 19, nós já estamos na turma 19. Começa segunda-feira que vem.
Sheila, mas eu vou esperar tudo isso para começar o tratamento. Não, vocês já começaram. Isso daqui que eu estou ensinando para vocês, vocês precisariam passar em consulta para receber esses conteúdos. Isso aqui já faz parte do tratamento, tá? Então, vocês já estão no processo. É um módulo inicial. E aí, oficialmente, para quem está hiper comprometido e quer resolver, quer eliminar em 2022 o quadro, segunda-feira a gente começa oficialmente, tá bom? Enquanto isso, não perde as consultas aulas gratuitas, porque já é um conteúdo que você estaria assistindo o método, o protocolo, tá? Então, a consulta aula 3, quinta-feira, sobre gatilhos, tá? E a explicação sobre como funciona o método, pagamento, como que é entregue, todos os detalhes. Tereza perguntou, ó, lavar o cabelo pode causar coceira no corpo? Ao lavar o cabelo, não. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem quadro fúngico no couro cabeludo que não trata, e quando eu falo tratar, gente, não é passar só um negócio aqui no cabelo, tá? Quando eu falo tratar, é o tubo digestivo. Lembrem-se sempre disso. O tratamento é do tubo digestivo inteirinho, não é aqui. Não é aqui, não é na vagina, é tubo digestivo. E aí começa a dar problemas, crescimento, muitas vezes de acne fúngica, né? A pessoa começa a ter acne fúngica, que são bolinhas. Não só aquelas bolinhas do braço, né? Porque aquelas bolinhas do braço são causadas por sensibilidade alimentar, que é esse teste que vocês fizeram hoje, né? Para identificar essa sensibilidade. Mas é umas outras bolinhas que coçam, né? Que dá na região do rosto, dá nas costas. Tô falando um pouquinho rápido para tentar responder o máximo de perguntas aqui para vocês, tá bom? A Sheila aqui, estou com síndrome fúngica, comecei o protocolo que a minha ginecologista passou, me sabotei. É porque quando você faz sozinha, é muito difícil, Sheila, você seguir, você aplicar o conteúdo sozinha. Você viu a Camila falando aqui a importância da ambiência em você estar num grupo com pessoas que desejam o mesmo que você? Esse é o poder da ambiência. A ambiência, se eu convivo com pessoas que querem o mesmo que eu, a chance de eu alcançar o resultado é infinitamente maior. Vocês estão aqui todas juntas, essa troca de energia já está acontecendo aqui no nosso grupo. Nós já somos aqui 180 pessoas com essa troca de energia, com essa ambiência, porque nós todas queremos a mesma coisa. Nós queremos ser mulheres saudáveis, bem nutridas, sem sintomas de síndrome fúngica. E esse poder da ambiência continua durante o tratamento. Agora, se você pega um papel aí do seu médico ou do profissional que você passou, você sai com esse papel, você vai para casa sozinha, fica ali sozinha com aquilo, fica muito mais difícil de você alcançar o resultado. Não é impossível, mas é muito mais difícil, tá? Então, continua, siga por aqui, Sheila. Aí eu daqui 20 anos para te encontrar. Que bom que vocês me encontraram. Não tem cedo ou tarde. O momento exato da vida é sempre o presente. Sempre o presente é o momento exato da nossa vida onde a gente deveria estar fazendo o que a gente tem que fazer. Então vocês estão no momento certo resolvendo isso, tá? O momento é hoje. Isso que vocês estão assistindo, estão aplicando. Vocês poderiam estar assistindo Netflix, novela. Passa novela hoje, gente? Passa, né? Eu não tenho TV aqui. Eu não assisto televisão, então nem sei os dias. Quando eu quero assistir alguma coisa, eu assisto pelo computador. E vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, e vocês não estão. Vocês estão querendo o quê? Evolução. Evolução do físico, do corpo, da mente. Então, vocês estão exatamente onde vocês deveriam estar. E parabéns aí pela tomada de decisão. A Pádua perguntou, o método é vitalício? Não é vitalício porque você se cura. Não tem necessidade de ser vitalício. Em nome de Jesus, né, gente? Para que vai ter um negócio vitalício se tem cura, né? Então, o acesso é durante 1 ano. Eliane perguntou, estou com candidíase, pode passar para o meu esposo? Eu tenho que usar preservativo? Se você está vivendo o quadro de candidíase, é melhor que você use preservativo, ou na verdade que você não tenha relação sexual, para você não criar trauma, tá? Para você não criar trauma, vou ter relação se você estiver sentindo dor. Tem mulher que não sente dor, né? Se você não sente dor, usa o preservativo,
porque você tá com baixa imunidade. Não é nem tanto por ele, é mais para sua proteção. E converse com ele sobre isso, né? É importante que você tenha essa intimidade aí com o seu marido, se você conseguir. Se você não conseguir, tá tudo bem. O mais importante é você tomar a decisão de se curar, tá bom? Mulheres maravilhosas. Amanhã a gente ainda tem encontro aqui para tirar as dúvidas, que eu não consegui tirar todas as dúvidas aqui de vocês, tá? Mas a gente tem encontro, tem reforço da consulta lá 2, para a gente se preparar para a consulta lá 3, que é a consulta de gatilhos e toda a explicação em relação ao método, para vocês não ficarem com nenhuma dúvida, tá certo? Então, quem ainda não conseguiu assistir a consulta aula 2, vai aqui no link do perfil do meu Instagram aqui, clica no link da bio e assiste consulta aula 1 e 2, tá bom? Para você não ficar perdido em relação aos conteúdos. O conteúdo da consulta aula 1 e 2 não tá aqui no Instagram, tá bom? Ele é para aquele link, esse link aqui que tá no link do perfil, um link azul que você acessa, tá? Quem perguntou se eu pintei o cabelo, não, gente, eu fiz luzes, tô iluminada. Fiz umas luzes no cabelo, por isso que tá dessa cor, tá? Quem tá tomando fluconazol igual a Sá, Sheila, estou no tratamento de fluconazol por 6 meses, devo parar? Não, você não deve parar. Só que quando você entrar no método, lá eu ensino como usar do jeito certo um antifúngico natural. Você vai tomar a decisão qual tratamento você vai seguir da parte de eliminação de biofilme. A alimentação é uma coisa, eliminação de biofilme é outra coisa, tá? Então, isso dentro do método fica bem fácil de entender. Eu vou explicar isso em detalhes para vocês na quinta-feira. E aí, Sheila, vou continuar com a medicação. Beleza, você continua com a medicação, mas você aplica o protocolo da alimentação, tá tudo certo. Não, Sheila, eu decidi parar com o antifúngico, com o fluconazol. Aí você vai entrar com a terapêutica natural que eu ensino lá. Com o antifúngico natural que eu ensino lá. Que não é gotinha, não, é concentração certa, dose certa, tudo certinho, tá? De forma natural que eu ensino. Então, nesse primeiro momento, não pare nada, tá? Só aplique já as orientações que você vem recebendo aqui, né? Da consulta aula 1 e 2. A questão da combinação dos alimentos e a questão ali do primeiro cuidado com o tubo digestivo, tá bom? Certo, mulheres? Então, não parem nenhuma medicação até vocês entrarem dentro de um processo. Porque, assim, vocês concordam que é antiético e incoerente eu virar para vocês e falar assim, ó, você para de usar a medicação que você está tomando. Eu não posso falar isso para vocês, não é ético. Porque alguém passou essa medicação para você e você assumiu a prescrição, né? Porque foi o que foi passado ali para você. Se depois você virar assim, dentro do tratamento, virar para mim e falar assim, Sheila, eu vou assumir aqui o tratamento desse daqui que você está orientando, aí é outra conversa. Porque você está assumindo um tratamento aqui junto comigo, com outro passo a passo. O que não dá é para ficar sem nada. Ficar sem aí, sem o medicamento, sem seguir o meu protocolo, tá bom? Então, vocês não estarão sem suporte, mas tudo tem que ser com suporte, gente. Por isso que dentro do método, vocês têm acompanhamento de segunda a sexta-feira. Vocês não ficam sozinhas. Não é assim, você entrou num protocolo, acabou. Não, tem suporte. Você tem dúvida lá, você vai perguntar. Segunda a sexta-feira você tem suporte, tá bom? Vocês terão um encontro comigo uma vez por semana, além do suporte de segunda a sexta-feira na plataforma, vocês têm encontro comigo, claro que não é aqui pelo Instagram, é numa parte privada, para vocês tirarem qualquer detalhezinho que não tenha ficado muito claro em relação ao método do que vocês estarão aplicando, porque são fases, né? Então, cada semana é uma fase diferente que é aberta. Então, vocês vão passando por fases. Então, não é uma coisa lá solta, assim, que você fica perdida, sem saber onde você tá. Não, você é guiada. Você entra num protocolo, num passo a passo, e você é guiada pro seu caminho de cura, tá bom? E é isso, mulheres. Acho que deu para esclarecer, mas amanhã tem mais. Se eu não conseguir tirar suas dúvidas,
Fique em paz, que amanhã eu vou entrar ao vivo de novo às 9 da noite, tá? Porque muitas perguntas ficaram aqui acumuladas e eu acabei não vendo e já tá dando o horário do nosso sono reparador. Então, eu vou dar mais esse tempo para quem não conseguiu assistir a Consulta Aula 2 poder assistir. Você que já assistiu, entra aqui para a gente se manter conectada, para a gente conversando e eu tirando as dúvidas de vocês em relação ao processo, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, não se sintam mais sozinhas, vocês não estão mais sozinhas, tá? Se por algum momento passou pela sua cabeça que você não ia conseguir se libertar, se curar disso, tira isso da sua mente, tá? Porque tem sim, tem tratamento, tem processo de cura, e o que não tem cura tem remissão, que é no caso de doença autoimune, tá? Então, o que estava faltando aí do teu lado era o conhecimento certo para aquilo que você estava sentindo, e agora você tem acesso a esse conhecimento. Combinado? Um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã.